Vamos então à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 11. Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 11. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é digno de ser exaltado. A Ele a honra, a glória, o louvor, o domínio e a adoração pertence a Ele, somente a Ele. Amém? Abriram? Evangelho de Lucas, capítulo 7, do verso 11 em diante. Vamos ler a palavra do Eterno. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e o entregou à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Feche seus olhos, abaixe a cabeça e vamos orar. Pai, nós louvamos, agradecemos e bendizemos o teu nome, Senhor, porque tu és bom, porque as tuas misericórdias duram para sempre. Te louvamos, ó Deus, porque somente o teu nome é grande, somente o teu nome é santo. Tu és, Senhor, verdadeiro. Tu és, Deus, o Criador dos céus, da terra e de tudo, Senhor. Senhor, obrigado por cada vida, por cada pessoa aqui presente. Obrigado pelos momentos de adoração, de louvor, ó Pai, de gratidão. E agora também te pedimos, ó Senhor, fala conosco. Senhor, Espírito Santo de Deus, traz, Senhor, a liberdade em nosso meio que precisamos e necessitando. Continua, Senhor, trazendo libertação em nossas vidas. Continua trazendo liberdade, Senhor, para que possamos adorar e glorificar o Senhor Jesus, adorar o Pai na beleza da sua santidade. Senhor, Espírito Santo, faça conforme tu quiseres, do teu jeito, da tua maneira, conforme o Senhor preparou nesta noite. Senhor, eu me coloco à tua disposição, eu me rendo, eu me sujeito ao teu senhorio e ao teu pastoreio, Senhor. Faz-me boca de Deus para falar, Senhor, ao teu povo. Senhor, enquanto a tua palavra é ministrada, Senhor, continua esta obra, continua abençoando, continua curando, continua libertando, continua, Senhor Deus, Pai, movendo, Senhor, conforme tu quiseres, Deus. Nada, ninguém atrapalhe aquilo que o Senhor quer e está fazendo. Senhor, Espírito Santo de Deus, nos ajuda neste momento. Abra o nosso entendimento, os nossos corações, os nossos ouvidos, Senhor, para recebermos o que vem de ti, Pai. Em nome de Jesus nós te louvamos. Amém. Glória a Deus. Esse texto ele traz uma mensagem tremenda, ele nos traz uma mensagem poderosa, assim como toda a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Eu queria nesta noite meditar com os irmãos o que fazer quando as nossas esperanças elas simplesmente desaparecem. O que fazer quando nós somos pegos pelo inesperado? O que fazer quando nós somos frustrados? Quando a vida nos dá uma rasteira, quando as coisas saem do controle e parece que tudo está perdido em nossas vidas, parece que não tem mais o que fazer.
Existe aquele ditado do mundo que diz, né? A esperança, ela é a última que morre. E o que fazer quando a esperança morre? Quando você olha para determinadas coisas, ou situação e fala, não tem mais jeito, acabou. E nós vemos que isso foi o que aconteceu com aquela mulher, o seu único filho, o que restava, né, para ela, morreu, acabou, não havia mais jeito. Eles estavam, né, indo em um cortejo fúnebre para enterrar aquele jovem, e para aquela mulher não tinha mais esperanças, as suas esperanças morreram. A vida lhe deu uma rasteira, foi pega de surpresa, o inesperado aconteceu na vida dela. Só havia então ali tristeza, só havia ali choro, só havia ali lamento, porque não havia mais esperança para ela. Que situação terrível! Quando nós somos pegos de surpresa, quando o dia mal, quando, né, sonhos nossos morrem, quando nós somos ali então frustrados por situações negativas que nos trazem tristezas, desânimos e até mesmo, né, quando faz as nossas esperanças morrer. Como lidar com uma coisa assim? E nós então vemos que esta mulher, conhecida na Bíblia apenas como viúva de Naim, a Bíblia não fala o nome dela, mas menciona o seu estado civil. Ela era uma viúva que morava numa cidadezinha, uma cidade chamada Naim. É interessante que a palavra Naim significa charmoso. Ela morava então numa cidade, né, que tinha um nome sim de cidade charmosa. Então eu imagino que era uma cidade bonita, imagino que era uma cidadezinha aconchegante, uma cidadezinha gostosa de se morar. E a Bíblia fala que a cidade saiu para aquele cortejo, então era uma cidade pequena onde todos se conheciam, onde todos eram próximos, e todos então estavam a par do que estava acontecendo com a vida dos outros, porque era uma cidade pequena, mas era uma cidade unida. Então devia ser um lugar gostoso de se viver, devia ser um ambiente bacana de se viver. Mas o inesperado, o dia mau, ele chega para todo mundo, não importa quem é a pessoa, não importa o seu nível social, não importa o seu nível, né, de escolaridade, condições financeiras, não importa, o dia mau ele chega para todo mundo, não tem como fugir, pequenos ou grandes. Mas o que faz a diferença neste momento, o que vai mudar a história, não vai ser aquele grande cortejo que se compadeceu dela, não. O que muda a história é quando Jesus ele chega. É quando Jesus então ele vem para trazer de volta à vida aquilo que morreu, para devolver aquilo que estava perdido. Talvez eu e você, amados, estamos passando por situações difíceis, situações até mesmo onde as nossas esperanças elas foram frustradas. Talvez você nem acredita mais que algo, né, venha acontecer e mudar a situação da qual você está passando, uma luta talvez que você esteja enfrentando. Quantas são, né, as dificuldades que nós temos hoje? Seja elas na saúde, seja elas nas nossas finanças, seja ela no casamento, né, seja ela no trabalho. Muitas são as dificuldades que nós enfrentamos. E às vezes parece que aquelas dificuldades vão vencer. Parece que aquelas tribulações elas vão triunfar sobre nós. Parece, né, como foi dito aqui várias vezes, que Jesus não está perto de nós. Jesus estava a 50 quilômetros daquele lugar. Jesus estava em Cafarnaum. Os textos que antecedem, né,
ali os versos que nós lemos, fala que Jesus estava ali em Cafarnaum, e Jesus estava curando o servo de um centurião. Jesus estava curando, uma pessoa que nem mesmo pertencia ali ao povo de Israel, estava curando um servo de um romano. Jesus estava longe, hoje para nós 50 quilômetros é pertinho, você pega um carro, pega um Uber aí, dá para fazer aí 1 hora, um pouquinho mais, mas na época do Senhor, era uma distância considerável, era a distância de um dia praticamente, tinha que andar. Jesus estava longe, e aquela mulher, ela viu os seus sonhos sendo frustrados, porque naquela época, uma mulher se casar e ter filhos significava que Deus estava abençoando, principalmente se o seu primogênito fosse um varão. E por um tempo, nós vemos que aquela mulher, então, ela realizou o seu sonho. Ela não era conhecida como viúva de Naim, porque ela se casou, teve o seu marido, teve um filho varão, e aquilo mostrava que a bênção do Senhor estava sobre ela, sobre aquela família, porque ali o seu filho iria levar então o nome do seu pai, porque quando se casasse e tivesse filhos, ia levar então o nome do seu pai, e então perpetuar ali uma geração aonde nitidamente se acreditava que a bênção do Todo-Poderoso estava sobre eles. Mas, como nós dissemos, muitas vezes o inesperado vem e o marido morre, ficou viúva, e o seu único filho ali então era o último fruto, o último ali suspiro da bênção do Senhor, e era dele que ela se agarrava, não só ali para se manter, para prover na vida dela, mas também para levar o nome do seu falecido marido através das gerações, levar a bênção do Senhor. E o seu filho então ele veio a falecer, algo que ela talvez nunca tivesse pensado veio a acontecer. Quantas vezes nós somos pegos de surpresa em coisas que nós achamos que nunca iriam acontecer em nossas vidas, acontecem. Existem coisas que nós achamos que só vai acontecer com outros, e parece que conosco nunca vai acontecer, porque a gente não acredita que tal coisa vai acontecer em nossas vidas, e de repente somos pegos de surpresa e aquilo acontece conosco. Aquilo que nós nunca imaginamos vem e acontece com as nossas vidas, e parece que nesse momento tudo e todos estão contra nós. Parece que Deus retirou a sua mão, parece que Deus tirou a mão dele de cima daquela mulher, as bênçãos, a alegria, parece que tudo desapareceu, parece que o Eterno tirou a sua graça de sobre a vida dela, e veio então o terror, veio as trevas. E quantas vezes nós achamos que o Eterno tirou também as mãos dele de sobre nós, quando uma doença nos aflige, quando somos pegos de surpresa por algo ruim, quando um diagnóstico chega, que ali aquilo mexe com as nossas vidas, parece que Deus retirou a graça dele de sobre nós. Quando você espera uma boa notícia e vê uma notícia ruim, quando tudo está dando errado em casa, no casamento, ali na criação dos filhos, ou nos filhos com os pais, no trabalho, não sei, parece que a bênção de Deus, ela ficou, aquém das nossas vidas. Não, mas não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que muitas vezes nós somos pegos, como eu disse, surpresa pelos reveses da vida. E enquanto estamos nesta vida, nós estamos sujeitos a tantas coisas, não estamos isentos a nada. E aquela mulher não estava isento naquele momento de dor, assim como eu e você não estamos isentos de momentos de dor, não.
Mas a Bíblia diz então que o Senhor Jesus, ele saiu de Cafarnaum, ele saiu daquele lugar, porque o Pai tinha uma missão especial para ele, e o envia até aquela cidade chamada Naim, a cidade outrora vista como formosa, mas agora um lugar de tristeza, agora um lugar onde todos os habitantes ali estavam se lamentando, a perda de alguém querido, a perda de alguém precioso, mas daí não sabia, aquela cidade não sabia, aquela viúva não sabia que a provisão do eterno estava chegando. E muitas vezes nós também estamos da mesma forma, nos esquecendo que existe provisão de Deus para as nossas vidas, existe, aleluia, uma provisão que está chegando para mim e para você. O Senhor então ele vai em direção àquela cidade, e a Bíblia diz que uma multidão estava seguindo Jesus, assim como havia uma multidão ali sofrendo, mas também havia uma multidão que estava andando com o Senhor Jesus, os apóstolos, os discípulos estavam indo, estavam caminhando para chegar àquela cidade, porque sabiam que o Senhor ia realizar uma obra grande e poderosa naquele lugar. E eu quero dizer nesta noite, aleluia, que o Senhor está enviando para mim e para você uma multidão que virá em nosso favor, não somente o Rei da Glória, o Senhor Jesus está caminhando em minha direção, em sua direção, mas também os anjos do Senhor estão vindo junto com ele, aleluia, para ver a grande obra que o Senhor tem e quem está fazendo no nosso meio. Estavam o Senhor e seus discípulos, agora vem o Senhor com os seus anjos em nosso favor, porque o Senhor ele declara: olha, nunca te deixarei e jamais te desampararei. O Senhor nunca nos abandona, o Senhor nunca nos deixa, e Ele sabe aquilo que está acontecendo conosco, por mais que achemos que Ele está longe, mas não, Ele está perto. Por mais achamos que o Senhor ele não virá, mas Ele vem, Ele não falha, Ele virá sim nos socorrer, Ele virá sim ao nosso encontro. Que a Bíblia diz então que quando Jesus chega, o cortejo estava já saindo da cidade, porque naquela época os cemitérios ficavam fora da cidade. Então Jesus chega no momento exato. O Senhor ele não se atrasa, o Senhor não chega jamais atrasado. Então ele chegou no momento certo. Ah, mas o rapaz já tinha morrido. Estavam todos ali chorando, estavam todos ali lamentando. E quando Jesus chega, ele chega então de uma forma totalmente contrária àquele ambiente que estava ali. Jesus se depara então com uma multidão de pessoas que estavam ali em lamento, e aí então a palavra dele é totalmente contrária àquilo que as pessoas estavam sentindo. Ele olha para aquela mulher e diz: olha, não chores. Não chores. Mas como não chorar? É o meu filho que está ali. Como não chorar? Como não se desesperar? Ele simplesmente fala: olha, não chore. Ele diz uma palavra totalmente contrária. Talvez as pessoas estivessem esperando o Senhor Jesus chegar ali e falar: olha, meus sentimentos, que o Senhor conforte o teu coração pela tua perca, que o Senhor te traga consolo. Mas o Senhor ele vem e ele muda totalmente ali com uma palavra. Ele fala: olha, não chore, pare de chorar, pare de se lamentar, pare de achar que, sabe, tudo está perdido. Mesmo os olhos dela contemplando o seu filho ali, mesmo ali, né, tudo contrário a ela, dizendo que era para, sabe, manter a cabeça de Jesus. Ele
compaixão. Dentro dele, no mais profundo dele, Jesus, ele teve compaixão daquela mulher. Jesus teve sentimentos por aquela mulher. E o mesmo Jesus que olhou para aquela mulher e moveu-se de íntima compaixão, ele é o mesmo que olha para mim e para você hoje e se move também de íntima compaixão. O Eterno se move de íntima compaixão por você. O Eterno se move de íntima compaixão para comigo. Os seus sentimentos não mudaram. O seu amor não mudou. A sua graça não enfraqueceu sobre a tua vida, sobre a minha vida. E aí, quando Jesus ele chega para mudar. E hoje, aleluia, o Rei da Glória está aqui. Nós sentimos a sua presença. Quando nós adoramos, nós sentimos a glória, a graça dele se movendo em nossas vidas. Você hoje sentiu o toque do Todo-Poderoso? Ele está aqui. E nós temos que crer que ele está aqui. E aonde o Senhor está, então as coisas mudam. Aonde o Senhor está, o ambiente tem que ser transformado. Assim então ele transforma aquele ambiente. Ele vira para aquela mulher com ternura e diz: olha, não chore. É dessa mesma forma que ele vira para mim e para você. Ele diz para que nós não venhamos a ter medo. Ele diz para nós: olha, não se preocupe. Ele diz para nós: olha, não fique assustado. Ele diz para nós: olha, não fique desesperado. E ele diz isso com ternura, ele diz isso com graça, ele diz isso com misericórdia, ele diz isso para que eu e você, aleluias, venhamos então a receber o seu toque. E ele então ele diz para aquela mulher: olha, não chores. E imediatamente ele se dirige ali aos rapazes que estavam levando ali o caixão do rapaz. E a Bíblia diz então que Jesus parou, ele tocou no esquife, e as pessoas que estavam carregando aquele caixão, eles pararam. Jesus ele para, então o cortejo. O Senhor então, aleluia, é aquele que toca nas nossas vidas e faz parar a tribulação, ele faz parar ali aquilo que está errado, ele faz parar aquilo que está machucando, ele faz parar aquilo, sabe, que está te entristecendo. Ele tocou no esquife e a Bíblia diz que os que estavam levando o defunto pararam, não se movimentaram mais, porque onde Jesus põe a mão é para parar, é para parar, não vai mais prosseguir, não vai mais, você tem que parar aqui, é o limite. O Senhor Jesus, ele traz um limite, assim como a Bíblia declara: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A Bíblia diz para mim e para você, nos ensina que existe um limite, e o Senhor nesta noite, ele está pondo um limite, nesta noite ele está pondo a sua mão, porque é ali o limite, aonde vai chegar, daí não pode passar, porque ele parou. Está parando, está parado. Jesus tocou, imediatamente quem estava levando ali aquele esquife pararam. Chega, tem um limite para todas as coisas, e o Senhor estabelece o limite até onde vai. Então creia que o Senhor estabeleceu este limite para mim e para você, naquilo que estava nos afligindo. E a Bíblia então declara que o Eterno, aleluia, que o Rei da Glória, então ele fala algo.
Ele disse para o morto: jovem, eu te digo, levanta-te. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. O morto, ele escuta. O morto, ele entende. O morto, ele sabe o que está acontecendo. Não, ele morreu. A Bíblia diz que o morto nada sabe, o morto nada entende, porque não tem mais nada a ver com o que está acontecendo na terra. Morreu, não está na terra, é só o corpo que está ali. Muitas pessoas vão ao cemitério para ver lá os seus entes queridos que já partiram e ficam batendo papo com ele, como se ele estivesse ouvindo. Não tem nada ali ouvindo. Morto não ouve, morto não vê, morto não sabe o que está acontecendo. Mas Jesus, ele deu uma ordem ao morto. Glória a Deus. Jesus disse para alguém que estava morto: ele, jovem, eu te digo, levanta-te. Sabe o que isso significa? Que a autoridade do Senhor está além de qualquer limite. Ele é Senhor e dono de tudo e de todos. Uma palavra do Senhor, não importa céus, terra, até mesmo inferno, tudo tem que se movimentar para que a palavra dele aconteça. Você parou para imaginar que do nada absoluto, do zero absoluto, Deus, ele criou, ele dá uma ordem para o nada, e as coisas acontecem. Ele traz à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Então não importa se morto não ouve, não importa se morto não sabe de nada, mas tudo e todos ouvem a voz do Senhor e obedecem a voz do Senhor. Não é só ouvir, obedece a voz do Senhor. É os vivos que ouvem, não é nós que somos vivos. Estou falando do grupo vivo. Nós que somos vivos, que ouvimos a voz do Senhor e desobedecemos. É o seu filho, é o seu povo que é desobediente. Isso é uma grande tristeza. Mas uma ordem do Senhor, uma palavra do Senhor, nada e ninguém pode resistir. E a morte teve que devolver aquele menino, e a vida se aterrou novamente aquele jovem. E a Bíblia diz então que ele passou a falar, ele passou a se comunicar, ele começou então a manifestar vida. Da mesma forma também, o Senhor, ele tem uma ordem, ele dá uma ordem ao meu, ao teu e ao nosso respeito, que nada e ninguém pode impedir. E a ordem que o Senhor, ele dá ao meu, ao teu, ao nosso respeito, vai se manifestar, vai demonstrar que obedeceu, porque ele diz: jovem, levanta. Te digo, levanta. E a Bíblia diz que o menino começou a falar, que o jovem começou a falar. E ele pega e entrega, ele faz questão de pegar aquele rapaz, tirar e pegar na mão da mãe. Da mesma forma, o Senhor, ele faz questão de entregar na minha mão, nas tuas mãos, aquilo que ele veio resgatar, aquilo que ele veio trazer de volta à vida, sonhos que foram embora, projetos que foram embora, sei lá qual é a situação, qual é a dificuldade agora, a luta, ele vem e ele traz restaurado em nome de Jesus Cristo. Quantas vezes as pessoas pensaram em desistir? Quantas vezes as pessoas pensaram em abandonar, em largar, em sair, porque parece que as coisas não estão acontecendo da forma como nós pensamos e imaginamos. E o Senhor, ele vem para resgatar isso, ele vem para resgatar, para que os nossos corações venham se firmar cada vez mais nele.
E as pessoas, quando viram ali aquela grande obra, ficaram admiradas e falaram: olha, Deus visitou o seu povo. Talvez as coisas que nós estamos enfrentando, as barreiras, as dificuldades que nós estamos enfrentando agora, já parou para pensar que é algo que Deus está permitindo para que através da bênção na tua vida, na vitória na tua vida, pessoas venham dar glória a Deus e dizer: olha, Deus está realmente visitando as pessoas, Deus está realmente abençoando esta terra. Você já parou para pensar que você, no meio disso que você está enfrentando, no meio das tribulações que nos cercam, há uma provisão de Deus não só para a tua vida, mas uma provisão de Deus para que pessoas sejam salvas e resgatadas? Porque não foi só aquela mãe que voltou para casa sorrindo, mas toda aquela cidade. A charmosa voltou a ser uma charmosa, mas agora uma charmosa, sorridente. Naim agora não estava mais em prantos, não, mas estava em risos. Naim não estava mais chorando, mas estava espantada da grandeza, da glória e do poder de Deus. E nesta noite, aleluia, o Senhor está dizendo para mim e para você que é no meio da nossa luta, que é no meio das nossas provas, que Ele vai manifestar a glória dEle, mas não só para as nossas vidas, não só nos nossos lares, mas a glória dEle vai servir de testemunho para pessoas que te conhecem, para pessoas que estão perto de você, para pessoas que vão chegar perto de você, vão então ver que existe uma glória, que existe uma misericórdia, que existe um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus que resgata, um Deus que chega na hora certa, um Deus que não falha, que não se atrasa, aleluia, um Deus que cuida de nós. Você tem um Deus que cuida da tua vida, você tem um Deus que cuida da tua história, você tem um Deus que está no controle de todas as coisas, por mais que elas fujam das tuas mãos, por mais que as coisas não saiam do teu controle, por mais que você se desespere, se descabele, por mais que você fique ali frustrado, mas Ele está no controle de todas as coisas. Que Ele é poderoso, Ele é amoroso, e Ele vem, e Ele resgata, e hoje o Senhor, Ele tem resgate para mim e para você, Ele tem vitória para mim e para você, Ele tem alegria para mim e para você, Ele tem a manifestação do amor dEle para mim e para você. Entrega a Ele o teu caminho, confia nele, e o mais Ele fará. Nesse versículo é lindo demais. Põe Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Oh glória, olá. Ele vai fazer, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o fará. Ele, coloque nas mãos dEle, coloque debaixo do cuidado amoroso dEle, coloque debaixo da confiança dEle, porque Ele sabe como resolver os problemas, Ele sabe como reverter as situações. Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele venceu os religiosos, Ele venceu os poderosos, Ele venceu tudo, Ele venceu todos por amor a mim, por amor a você. Ele venceu, e nele nós somos mais do que vencedores, não podemos nos esquecer disso. E o último texto para nós encerrarmos essa mensagem é Isaías 59, 1. Isaías 59, 1.
Olha que palavra poderosa. Olha que palavra linda. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Glória a Deus. Deus está dizendo que a mão dele não está encolhida, ela continua estendida, Aleluia. abençoando, protegendo, trabalhando, te fortalecendo. A mão dele continua sobre a tua vida. Ela não está pesando sobre ti para te destruir, não. Ela está sobre ti para te proteger, para te levantar e te sustentar. Deus está salvando, Deus está libertando, Deus não está condenando, não. Vai vir um dia que Ele vai vir para condenar, vai vir um dia que Ele vai vir para castigar, e ai daquele, que for cair sobre o castigo e o jugo do Senhor. Mas hoje o Senhor, Ele está abençoando, está levantando, está libertando, está curando. Hoje a mão do Senhor está vindo com graça, e ela continua estendida, e o seu ouvido não está tapado, não, ele está assim, para ouvir a tua voz, as tuas súplicas, os teus lamentos, os teus pedidos de perdão, se for o caso, de misericórdia, se for o caso. Mas Ele está pronto para nos ouvir, seja qual ela for a situação que nós nos encontramos neste momento. Ele está esperando, Ele está de contínuo, aguardando as nossas vozes, para que Ele possa então vir e nos socorrer, para que Ele possa então mudar, as nossas vozes de lamento, de choro, de angústia, de tribulação e de medo. Estamos vivendo momentos sobre este mundo, onde as coisas estão cada vez mais sombrias, cada vez mais difíceis, cada vez mais pesadas, mas conforme essas coisas estão dessa forma, a graça do Senhor também, ela tem aumentado, ela tem se multiplicado, ela tem provido. O Senhor, aleluias, Ele não tem retirado a mão dele sobre as nossas vidas. Ele não retirou a misericórdia dele de mim, de você, não. Ele não retirou o seu favor de mim, de você, não. Ele não retirou. Ele continua nesta noite, assim como aquela viúva de Naim voltou para casa sorridente. O Senhor deseja que eu e você voltemos para as nossas casas sorridentes também, com um coração alegre, com um coração cheio, aleluia, de alegria, com um coração grato diante da presença dEle, porque Ele realmente cuida de mim e de você. Amém? Deus abençoe a sua vida, que esta palavra esteja escrita nas tábuas do teu coração. Guarde esta palavra e use esta palavra, por favor. Use esta palavra, sobre a tua vida. Use esta palavra quando, as situações elas quiserem te destruir. Use esta palavra quando inesperado acontecer. Fala, não! Eu tenho um Senhor que cuida de mim. Eu tenho um Senhor que está trabalhando ao meu favor. Eu tenho um Senhor, aleluia, que não mede distância para vir me abençoar. Eu tenho um Senhor que chega na hora certa. Eu tenho um Senhor que tem poder sobre tudo e sobre todos. E uma palavra dele muda a minha história, muda a minha vida. E eu tenho um Senhor que se move de íntima compaixão para comigo. Aleluias. Use o poder da palavra que o Senhor libera sobre a tua vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Santo, santo, santo é o Senhor, Ele é poderoso. Oh, glória a Deus. Eu sinto a sua presença, eu sinto a sua glória, eu sinto o seu amor. Oh, aleluia, este amor é real, esta presença é real.
Santo, santo, santo e maravilhoso é o Senhor. Com os teus olhos fechados, apenas chame por ele, diga: Jesus querido, diga: Jesus querido. Como é bom quando o Senhor está conosco. Como é bom, Senhor Jesus, estar na tua presença. Vai falando com ele, fale com ele agora, ele está te ouvindo. Descanse alegre e deleita-te agora na presença do Senhor. Chame pelo nome dele, você vai sentir a unção, você vai sentir a presença dele, porque é o nome que está sobre tudo e sobre todos, é o nome que tem poder, é o nome que foi nos dado, o nome de Jesus, o doce nome de Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu sou aqui. Oh, glórias! E ele vai te tocar, ele vai fazer com que você perceba que ele está com você. Você vai então entender que esta presença é real. Você vai entender aquilo que ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está com você, ele não está longe de você, ele está aí bem pertinho, te tocando, te tocando. Aleluia! Se imagine então você o vendo, se imagine então você abraçando ele, se imagine então você beijando ele, se imagine então você sentindo o seu calor, sentindo a alegria que vem dele, a graça que vem dele, o poder que vem dele, o amor que vem dele. Deus, ele é amor, ele é amor, e quando estamos na presença dele, nós sentimos o seu amor. Sinta este amor, se renove neste amor, se fortaleça neste amor. Oh, aleluias, oh, glória a Deus. Ele te diz: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Ele fala para você: olha, não tenha medo. Ele diz: não fique assustado. Eu te ajudo, eu te esforço. Ele diz que ele nos sustenta, que ele nos fortalece. Ele diz que, como um pai que cuida dos seus filhinhos pequeninos e frágeis, ele cuida de mim, ele cuida de você. Nós somos pequeninos, nós somos frágeis, muitas vezes assustados, mas ele cuida. Ele nos pega em seus braços fortes. Ah, e a gente se sente seguro. Sinta esta segurança, sinta esta paz, sinta esta paz tomando conta de você, porque ele é presente, ele é real, ele é verdadeiro, ele é santo. Aleluias. Vai sentindo, vai se alegrando na presença dele. Não tenha pressa para sair da presença dele, não. Não se distraia. Chame por ele, se for preciso novamente. Diga: Jesus, eu estou aqui. Muitas vezes nos distraímos. Muitas vezes a nossa mente fica vagueando, mas chame novamente por ele dentro de si. Diga: Senhor Jesus, sou eu estou aqui, Pai. Eu estou aqui. Eu desejo esta presença, eu desejo este toque, eu desejo este amor. Eu preciso de Ti, eu preciso de Ti.
Quanto mais você desejar Ele, mais esta graça aumenta e se fortalece sobre a sua vida. Você precisa desejar, você precisa querer, você precisa. E Ele vem. E a graça dele te invade. Muda os teus pensamentos, muda o ambiente, muda aquilo que era morte, já não é mais morte, é vida. Aquilo que era tristeza, agora é alegria. Porque Ele muda todas as coisas. E Ele sabe daquilo que eu e você nós estamos precisando. E Ele sabe. E Ele quer mudar. Ele quer mudar. Ele quer mudar. E agora, hoje, agora, este é o momento. Aleluias. Não deixa para depois. Não é agora. Se você e eu, aleluias, não endurecemos os nossos corações. Oh, aleluias! Esta mudança, ela vai ser radical. Porque este é o desejo do Senhor para mim e para você. Porque Ele se move de íntima compaixão. Oh, glórias! Bendito seja o nome de Jesus. Exaltado e agradecido ao teu nome, da glória, santo, justo e fiel e poderoso. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Que a sua alma se encha de paz, que a sua alma se encha de alegria. Louvado seja Deus! Louvado seja o nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Quem pode aplaudir o Senhor?